E aí? Cadê a galera? E aí, gente? Vocês foram beber uma aguinha? Vamos entrar a segunda hora de live. A gente tá ficando igual o Ítalo aqui. Sem parar na live. Deixa eu falar. Você acredita? Eu já pedi pro André Barrichello salvar pra mim, porque o meu Instagram não dá a chance de salvar as lives, gente. Não aparece aquele negocinho quando a gente termina. Vocês acreditam? Que doideira. Vou esperar a turma voltar aqui. A gente tava lá em 160 pessoas. Tá faltando 100. Cadê vocês? Esperar a Paulinha. Paulinha foi ao banheiro, coitadinha, tá grávida. E só pra gente... Aí ela já voltou. Já tá aí. Ó. Esperar o pessoal. Voltamos. 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 Até mudei de cenário. Mudou de cenário, mudar de roupa, né? Parece que é outro dia, igual o curso. O povo vai gravando o curso, vai trocando de roupa. Mudou o dia, mudou o cenário. Mas Ai, gente. O pessoal tá falando aí, qual meditação deve ser feita na vigília? Olha, eu acho que na vigília é bom acompanhar, acho que é legal acompanhar toda a paixão de Cristo mesmo. Fazer. Fala. Pode fazer. Você pode pegar um trechinho do Evangelho da Paixão, tá? Esse ano, acho importante falar das indulgências plenárias, que vão ser concedidas para todos nós. Né? E a gente pode aproveitar muito esse momento para conseguir uma indulgência. O que é uma indulgência, gente? Uma indulgência plenária é um perdão de todos os nossos pecados, 100%. Não só dos pecados, mas da pena temporal. Vamos lá, deixa eu explicar. Quando a gente bate num prega um prego na mesa, a gente pode até tirar o prego depois, mas a marca fica. A marca do prego fica. Fica aquela cicatriz, digamos assim. Quando a gente recebe uma indulgência plenária, a marca do prego é apagada. A gente pedra. Ou a gente pode, né, usar para nós, né, usar assim, ou a gente pode oferecer pelas almas do purgatório. Né? Então, isso daí é uma prerrogativa que a igreja tem. Gente, é sempre inspirada pelo Espírito Santo. Não é uma coisa assim que... voluntariosa. O Papa decidiu. É uma coisa que tem que ter muito critério, tá? Agora, por conta da pandemia, tá? E aí, isso daí é uma forma da gente também ver como que a igreja é uma depositária da misericórdia mesmo, né? De Deus. Existe a penitenciária apostólica, né, que é enfim, não importa. A gente o setor da igreja que é destinado, que resolve essas coisas. Isso, exatamente. A gente pode receber uma indulgência, né? Ou seja, a gente pode ter 100% do perdão dos pecados. Como? Então, tem várias pessoas. Os doentes pelo corona, os cuidadores de doentes, nós que não estamos doentes. Não sei se tem alguém doente aí assistindo a gente. Se tiver... Tem seguidora aqui que tá rezando. Teve ontem uma seguidora que tava com corona, agradecendo, que rezou o terço o tempo todo. Tem sim, temos sim. Então, assim, doentes, cuidadores, não doentes, profissionais de saúde, todos nós podemos receber indulgência plenária. Como? Aí tem várias... Quais são as condições? Aí a gente acompanhar a Santa Missa, rezar o terço. Acho que é ou, tá? Eu não acho que é Eu não sei. Tem que pegar... depois eu posso pegar o documento direitinho e passar. Daí, se quiser postar no Fé Cotidiana, de repente, não sei. Não, me manda, me quero sim, posto sim. Vou te mandar. E daí, você tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria... Não, credo, uma oração à Virgem Maria, rezar pelas intenções do Papa e também se arrepender dos pecados, né? Assim, fazer um exame de consciência, se arrepender e ter o propósito de, assim que puder, confessar, né? Assim que puder, assim que acabar a pandemia. Tá? Então, meio que para isso, ratificar a confissão vai ser o sacramento que vai... Porque o certo é confessar antes, né? Isso. Como a gente está impossibilitado da confissão,
Você faz a sua parte espiritualmente, se arrepende, faz o seu exame de consciência, faz as coisas que têm que ser feitas e depois você confessa para ratificar e aperfeiçoar aquela indulgência. E aí também a gente pode... Uma das formas da gente receber indulgência é fazendo uma meditação na paixão, com a paixão de Cristo. Então a gente pode pegar um trechinho da paixão mesmo do Evangelho. Mas quem participar da missa na sexta-feira, em casa, você vai necessariamente acompanhar a paixão e você vai estar ali. Outra coisa, a via sacra, que também é uma prática bem comum nesse momento, né? A via sacra é uma... O Papa vai rezar. O Papa vai rezar, então você pode acompanhar com o Papa ou pode fazer na própria casa, né? Tem um livrinho, né? Tem alguns... É fácil encontrar a via sacra, as orações e tal. Enfim, tem algumas orações que são tradições pra gente rezar. Não precisa só rezar nesse momento do ano, mas bem frequente, né? Que nas igrejas tem a via sacra. Tá batendo até hoje. E assim como a adoração ao Santíssimo, tradicionalmente a igreja destina a quinta-feira para rezar, a via sacra o dia da via sacra é sexta-feira, porque é o dia da paixão do Senhor, né? Então é um dia também que se reza habitualmente a via sacra. Eu nunca rezo a via sacra, sempre esqueço. Não tenho esse hábito. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Uma coisa assim, super importante antes da gente entrar na sexta. Falar na sexta. Eu falei que a gente não pode comungar sacramentalmente, mas a gente pode comungar espiritualmente. Isso é muito, muito, muito legal, sabe assim, né? Existem várias fórmulas de oração, de comunhão espiritual, mas a gente pode, de verdade, comungar espiritualmente. A gente comunga. O que é comunhão? É você... Comunhão dos sentimentos, né? Quando a gente comunga, mesmo que sacramentalmente, a gente precisa também estar em comunhão com os sentimentos de Cristo. A gente tem que sentir como Cristo, né? Sentir como Cristo. Então, se a gente comunga espiritualmente, que nada mais é do que fazer uma curta oração pedindo, né, ao Senhor que a gente o receba espiritualmente, a gente também tem uma grande chance de estar muito, muito unida ao nosso Senhor. Sabe? Então, a oração que eu faço, que eu aprendi, é bem curtinha, assim. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, como espírito e o fervor dos santos. Então, a gente pode comungar espiritualmente várias vezes ao dia. Isso nos ajuda muito a ficar mais próximos de Jesus, sabe? Então, é uma forma da gente também... Mesmo quando a gente pode comungar sacramentalmente, a gente pode comungar espiritualmente. Mas eu não sei se dá pra... uma coisa não exclui a outra, Uma coisa não exclui a outra. Só pra gente não achar que a gente não tá comungando nada. Não, a gente pode comungar espiritualmente. E isso daí também é uma outra coisa muito boa. Inclusive, nas missas do Papa, que ele tá rezando todo, ele tá rezando, a missa do Papa normalmente não é televisionada todo dia, eu acho. Tenho a impressão que não é televisionada todo dia. Só que por conta do coronavírus, ele está especialmente todos os dias lá na Capela Santa Marta, em Roma, que é uma capelinha lá interna deles. Nem é as missas agora da Semana Santa vão ser na Basílica de São Pedro, mas as missas que ele está rezando diariamente, que ele reza lá às 7 da manhã, e aqui no Brasil é 2 horas da manhã, mas a TV Pai Eterno e a Rede Vida estão reprisando a 1 e às 15 horas. Na hora da comunhão, o Papa fala essa oraçãozinha, não exatamente essa sua, mas uma bem parecida, que ele fala sobre aqueles que não podem comungar. Ele está se destinando verbalmente, está se dirigindo a todos aqueles que não podem comungar. Porque ele dá comunhão ali para meia dúzia ali do pessoal da turma dele, que está ali na capelinha de Santa Marta, e ele está diariamente falando isso. Então, a gente está com essa... Isso que eu falei também aqui no terço, vou falar de novo. Assim, é como se o céu tivesse aberto. A igreja, pela primeira vez na história da igreja, até porque a tecnologia não existia, só agora que ela existiu, e a igreja abriu, ela está dando essa autoridade, ela está abrindo, ela está abençoando a gente assistir as missas de casa. Então, a gente não pode perder essa oportunidade e ficar em casa fazendo besteira, perdendo as missas. E outra coisa também que eu acho que foi uma coisa muito positiva que eu percebi desse momento do Covid, né?
Quantos padres abriram as contas nas redes sociais? Já estão. Rapidamente, o padre Omar, o padre Alexandre, o padre Zé Maria, daqui a pouco eles estão transmitindo missa pelo YouTube, eles estão chegando em outras pessoas. Então, assim, às vezes precisou uma tragédia dessa para, de repente, dar uma atualizada no iOS da igreja, sabe? E isso vai ser muito bom, porque a gente atualizou o iOS, sabe? É lógico que quando voltar tudo ao normal, a gente volta para a nossa vida litúrgica normal. Sim. Mas com isso, quantas pessoas talvez não foram resgatadas, entendeu? Isso, com certeza. E que foram pescadas de rede, entendeu? Com certeza. Nesse momento, sabe? Cissa, e só lembrar também que, assim, a gente não podendo confessar, até o Papa falou isso numa das homilias. Ele falou, olha, muita gente não está podendo confessar, né? Então a gente reza um ato de contrição, né? A gente pede perdão a Deus, né? Faz um exame de consciência, vê, né, o que tá ruim, né? O que pode melhorar e fala, Senhor, me perdoa, né? Me ajuda, né? Cada um, na verdade, assim, cada um pode fazer. Ele tá próximo da gente, gente, né? Senhor, me ajuda, me perdoa, me dá graça. Mas, assim, pedir perdão ao Senhor com sinceridade de coração, sabendo que, assim, né, quem tem costume de confessar, quem não tem, eu recomendo que tenha, porque é muito bom a gente receber a absolvição, enfim. Mas só, assim, para lembrar que a gente pode pedir perdão ao Senhor, a gente pode pedir ajuda para ele, sabe? Às vezes eu acho que a gente fica com vergonha de pedir ajuda, sabe? Para Deus. A gente fica engessado, né? Não é pra gente. Ele sabe, ele conhece a gente, ele conhece tudo da gente. A gente não consegue enganar Deus. A gente se engana, mas enganar Deus nunca. Nunca na vida. Jamais. Mas vamos falar da sexta, Paulinha? Vamos lá. Saímos da quinta-feira, fomos pro sacrário. Na sexta não tem missa, não é missa. Isso é a coisa mais importante. Sexta não tem missa. É a leitura da paixão, tá? Tanto é que naquele folhetinho da igreja, que quando a gente vai com o folhetinho da igreja, a missa, não é escrito missa, é escrito assim, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, não é missa, por quê? Porque Jesus não está ali. O que é a missa, por definição? Vou falar uma definição do catecismo, mas só para vocês entenderem. A renovação incruenta do sacrifício do Calvário. Ou seja, a gente renova... Adoro a Paula. A gente tem que ficar na formação, sabia? Eu vou te dar a senha do Fé Cotidiana para você entrar aí também. E agora você já foi pescada, minha filha. O que é incruenta? É sem derramamento de sangue. Então, Cristo não está morrendo de novo e derramando sangue, né? A gente faz a memória, a gente relembra. Só que se na Sexta-feira Santa ele vai morrer, na verdade aquela ali foi, né? Aquela ali foi a primeira missa, digamos assim, né? Que ele, digamos não, foi de fato assim, né? Que ele foi e se entregou. Então ali o que a gente está celebrando não é não é missa. O corpo e o sangue de Cristo que a gente consagra nas missas, na Sexta-feira da Paixão, é próprio o corpo e o sangue de Cristo mesmo. Não é a hóstia consagrada que começa a partir daí. Nesse dia, tanto é que tem uma cerimônia na Paixão de Cristo que chama-se Adoração da Santa Cruz, né, Paulo? E não tem a consagração. Vocês vão ver que, pegando o folhetinho, não tem o momento da consagração. Exatamente como a Cissa falou. Tem comunhão, mas foram hóstias que foram consagradas no dia anterior. Tá? No dia anterior. Aquela hóstia que foi pro sacrário. Isso. Quando a gente falou na quinta-feira que saiu da missa e a hóstia foi pro sacrário, a gente comunga na quinta-feira, sobra a hóstia, ele faz hóstia a mais, ele consagra a hóstia a mais e ela vai pro sacrário. A comunhão de sexta-feira, ela é feita com a hóstia de quinta. Porque a consagração da sexta é o próprio corpo do Senhor que morre ali, o corpo e sangue de Cristo. Isso. E daí, o que a gente... né, nesse dia tem a leitura da paixão, que geralmente é segundo João. Geralmente é segundo João. Tá? E nesse o que a gente vai ver? A gente vai ver todo o processo de quando Jesus ele é apanhado pelo exército lá dos sumos sacerdotes, e ele vai para um julgamento, um julgamento injusto, né? Um julgamento fake total, assim, né? Que tem várias testemunhas falsas, onde ele é massacrado, ele é cuspido, ele é maltratado, ele é humilhado, né? Ele é flagelado, né? Que é assim, aí só
lembrando assim da Paixão de Cristo, né? A cena da flagelação é a mais dura de todas, eu acho, assim. E na filmagem, eu não sei se você sabe dessa história, o ator, eles botavam o quê? Eles botavam uma tábua de... uma proteção de aço, né? Na hora que Ah, como chama? O carrasco ia lá e o blá, carrasco, ia lá. Só que... E aí depois, com computação, eles faziam lá como se fosse a pele de Jesus. Aham. Só que o ator que fazia o carrasco, ele errou. E ele, blau, flagelou o ator. O Caraca, eu não né? sabia disso. E ele foi pro hospital. Ele falou que foi uma dor excruciante. Uma dor que ele nunca poderia... Você imagina? E ele tomou uma, tá? Cristo tomou 140. Acho que foi Gente, 140, se eu não bem... eu não me lembro. Isso eu não Ele sei. foi pro hospital, a gravação parou, ele teve que se recuperar, tomar analgesia, não sei o que, você imagina. Então, assim, né, você vê o grau de maus tratos, assim, né? E aí ele foi a Pilatos, né? Porque Pilatos era romano, né? Ele era um administrador, Ele era o governador, né? Ele era o governador, ele era representante do... Porque o imperador Do Império romano era o Romano. César, né? Era o Isso. César. Tanto é que quando eles falam César, o que é de César? Numa das pegadinhas que eles queriam falar de Jesus, e aí, a gente vai pagar tributo, porque os judeus não queriam pagar tributo para Roma. Sim, né? Imagina, sim. eles estavam lá, e aí tinha o rei Herodes e o imperador romano lá, e eles tinham que pagar para o Império Romano. Aí ele fala, e aí, a gente paga para o Império Romano? Não. Aí ele fala, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, César era o imperador que estava lá em Roma, e Pôncio Pilatos era o representante, era o preposto, era o governador que estava dominando aquela região. E o rei Herodes era o rei local, né? Que era o rei Herodes Antipas. Tem uma confusão que se faz também quanto a Herodes. Porque o Herodes lá de trás, que quis matar os menininhos, que manda matar as crianças, o Herodes da época do nascimento de Jesus, era o Herodes o Grande. Entendeu? O Herodes o Grande, o Herodes teve um monte de filho chamado Herodes. Era Herodes Filipe, Herodes não sei das quantas, Herodes Antipas. O Herodes que mata, que condena Jesus, é o Herodes Antipas, entendeu? Só para não ter essa confusão. Se você for pensar cronologicamente, como é que o cara 33 anos antes está mandando matar a criancinha e 33 anos depois ele está ali. Ele está ótimo, né? Tá ali, ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Isso é uma confusão. Mas enfim, continue, desculpa. Então, não, imagina. Então é isso, né? Então ele passou por Pilatos. Pilatos literalmente lavou as mãos. Ele sabia que ali que ele estava sendo injusto. Ele fala assim, não tem nada a ver com isso. Isso aí é coisa de vocês. Depois ele foi Herodes. Eu sou romano. E Herodes era um pirado maluco, devasso, assassino. Então olhou para Jesus. Ele queria ver Jesus fazendo milagre. Fez uma chacota ali, Jesus não falou nada. E a mulher dele teve um sonho. A mulher de Pilatos. A mulher de Pilatos. Ela não se mete com ele. Falou, pelo amor de Deus, esse homem é justo, esse homem é bom. A mulher dele teve uma revelação e ela falou, não se mete com ele. Ele falou, não tenho nada a ver com isso. E lava as mãos. Exatamente. Porque ele não queria se comprometer, né? E aí depois Herodes, aí depois veio o carrasco, e depois Jesus foi carregando a cruz, né? E assim, as mesmas pessoas que aclamaram ele, elas foram lá e mandaram crucificar, e quiseram Barrabás no lugar dele, e ficaram fazendo troça, né? E aí aparecem vários personagens, né? Verônica, que enxuga o rosto de Cristo, as mulheres, né, chorando por ele, Simão Cirineu, que tá ali meio desavisado, começa a ajudar Jesus a carregar a cruz, no início contrariado, e depois olhou para Cristo, olhou e falou, cara... Tipo, quase que não quis sair, né? Quase que não quis sair dali, né? Falou, não, eu preciso ajudá-lo, peraí, né? O que você está fazendo com ele? E aí depois tem o bom ladrão. Então, assim, eu acho muito interessante a gente pensar, quem sou eu na paixão? É meio pesado, né, a gente pensar isso, mas assim, de fato... eu tô acusando, eu tô lavando as minhas mãos, eu tô enxugando o rosto de Jesus, eu tô carregando a cruz com ele, eu tô me sentindo... Nós somos vários, né? Nós somos vários. Às vezes a gente é Verônica, claro. Às vezes a gente é Pilatos, às vezes a gente... isso. Aquela ali da multidão que era um bando de desavisados, né? Crucifica, está com o povo mandando crucificar. Às vezes a gente é o apóstolo que está do lado dele, fugiu todo mundo.
Exatamente. Então a gente pode pensar assim, quem sou eu hoje na paixão, né? Eu sou aquela que não me comprometo quando eu tenho que assumir Cristo, né? Assumir Cristo, assim, assumir uma postura diante, né, Eu sou eu sou Pedro, né? Eu sou Verônica, eu sou uma mulher, assim, porque de fato a gente pode, inclusive, ser um bom ladrão, né? A gente pode, inclusive, ser esse bom ladrão. E tomara que a gente seja sempre esse bom ladrão. Mas né? Quando a gente ouve, eu lembro que quando eu era menor, eu ouvia o relato, eu ficava com muita raiva, sabe? Eu falava, gente, que raiva dessas pessoas, que raiva dessas pessoas, que raiva de mim, assim, né? Que nós não, mas dá raiva até hoje, dá raiva, né? Você, dá raiva. A pessoa só fez o bem e você tava, entendeu? E isso acontece o tempo todo com injustiça, com a mentira, com a palavra. Esse movimento da injustiça e de você condenar uma pessoa, entendeu? Isso acontece o tempo todo na nossa vida, em escalas, em dimensões diferentes. É um julgamento assim, sem, né? Um julgamento leviano, quando a gente fica com vergonha de falar uma coisa que é importante porque não quer ficar mal. A gente faz isso. É real. Assim, a gente precisa reconhecer essa nossa miséria e pedir perdão. É o momento de pedir perdão, né? E também, às vezes, quando a gente é o injustiçado, mal comparando, obviamente, com o próprio Cristo, e que ele fala, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Isso. É pensar assim, como Cristo, assim, ele estava ali, né? E ele foi perdoando cada pessoa, sabe? Ele foi perdoando e aceitou. E assim, muito importante também a gente pensar em Nossa Senhora. No filme também, né? Quando Jesus encontra Nossa Senhora, se eu não me engano, era a terceira queda dele. Ele já não estava mais se aguentando. Ele ia morrer no meio do caminho. Né? E aí ele encontra Nossa Senhora. Nossa, o filme, essa parte é uma das partes mais lindas. Que um olha para o outro e parece que ele recupera as forças dele, né? Olhando para a fidelidade de Nossa Senhora, que foi a criatura mais fiel da face da terra, né? Criatura que mais amou a Cristo, né? E ele vai e levanta. É tão bonito. Gente, olha, se não aguentar ver o filme todo, vê essa cena, sabe? Porque essa cena, ela é de é de rasgar o coração. Da gente ver realmente, assim, que como que Nossa Senhora, de verdade, a gente precisa pegar na mão dela e pedir para ela, Senhora, me ajuda a acompanhar teu filho na cruz. Me ajuda a ter essa coragem, me ajuda a sofrer por amor a ele, um pouquinho que seja, sabe? Me ajuda a de verdade me arrepender, porque eu não me arrependo de verdade, sabe? Eu não mudo de verdade, e eu sou fraca, e Nossa Senhora vai lá e vai acolher. Ela vai pegar a gente no colo. Né? Na cena, nesse filme também, estão perguntando qual filme, A Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Né? Eu falei que foram só 3 quedas. Bom, enfim, não importa. E aí ela tem uma hora que quando o Pedro trai, se eu não me engano é nesse filme, ele chora muito e ele encontra com ela, ele fala, eu traí, ele fala alguma coisa assim. E ela olha pra ele, assim, tipo, com pena, sabe? Com paixão, assim, tipo, coitado. Né? Coitado dele. Porque ela sabia tudo o que estava acontecendo. Ela tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. Né? Enfim, né? Ela não teve pecado original. Né? O pecado, ele cega muito a gente, né? Cega muito a gente. Então, ver, assim, também Nossa Senhora, como que Nossa Senhora, ela é fundamental. E ela meio que morreu com Cristo. Se for pensar, né? Ela assim, porque... Pensa só, uma criatura assim que não tinha pecado. O amor dela por Cristo era um amor profundamente puro. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente sofre, né? Então, se a gente sofre olhando para um filme, imagina a Nossa Senhora que tinha um coração puro. Ele era mãe, né? Não precisava nem não ter pecado. Qualquer mãe vendo o sofrimento de um filho. Diante de qualquer... A mais indigna das mães, as mais pecadoras e a mais... Ela era a mãe, gente, entendeu? Exatamente. Né? O filho dela, eu fico até arrepiada, sério, eu fico até arrepiada. Mas, enfim, e também, assim, pensar muito da gente realmente colar em Nossa Senhora. Falar, mãe, olha só, eu sou muito... esse que era o próximo ponto que eu ia puxar o assunto, né? Para esse lado. Então, porque no sábado, assim... Só finalizar nesse momento que Jesus morre, né? A gente faz a adoração da cruz, né? Dá um beijo na cruz,
né? Como forma de, assim, né? De pensar assim, a cruz assim, em tempos de álcool gel, ninguém vai mais beijar não cruz, vai, nem né? beijar. Hoje Mas, em dia. mas pensar que Deus, Mas a chama-se cruz, Adoração da Santa Cruz. Para quem isso. nunca foi. A cruz, Tem... para nós, ela é um sinal da nossa redenção, não é um sinal de sofrimento, né? Isso que também a gente precisa entender. É triste, mas a gente precisa entender que é uma tristeza que vai se transformar em alegria, né? Não é não uma ficou tristeza parada ali. É. Então, assim, nesse momento, na sexta-feira, aí a missa, as pessoas comungam, né? Não tem a missa, é a Paixão de Cristo. As pessoas comungam da hóstia consagrada no dia anterior. E depois tem a adoração da Santa Cruz. Sai em silêncio. É a noite mais triste. Porque e é uma noite, espírito, uma vez, menina, eu moro aqui em frente às Clarissas, né? Sério, isso eu nunca vou me esquecer. Deus que me perdoe falar um negócio desse. É uma noite, gente, que é uma noite que a gente tem que estar muito em oração, tem que estar muito apegado em Nossa Senhora, porque é uma noite que os sacrários estão abertos, Isso, não tem hóstia consagrada, entendeu? A igreja fica fechada. É uma noite pesada, que você não tem consagração. Uma vez eu vi, tava assim, olha que loucura, era na sexta-feira, aqui em frente às Clarissas, aí tinha umas pessoas, tipo assim, fazendo, sei lá, uma macumba, um trabalho, sei lá o que era, botando umas cabeças, um negócio, uma coisa horrorosa, assim, ali do lado, perto daqui, aqui do lado da minha casa, aqui perto da... E eu vi que a pessoa estava fazendo aquilo na sexta-feira da Paixão. Então, Deus que me perdoe, mas é uma noite que a gente tem que rezar muito, pedir muita luz. Por outro lado, Cissa, quando Cristo morre, ele desce à mansão dos mortos. Dos mortos, isso. Tem isso também. Quem tinha morrido antes da ressurreição de Cristo estava na antessala do céu, digamos assim. Os justos, né? Estavam na seio de Abraão. Então, Jesus vai lá, a primeira coisa, vamos lá, galera. Desceu a mansão dos mortos, que é o credo, né? Ressuscitou o terceiro dia. Ele desce a mansão dos mortos. Mas é uma noite... que é uma noite, assim, pesada, uma noite de dor. É a mais dolorosa das noites. Então, não se deve fazer festa, não se come carne, entendeu? Não, é importante cumprir esse preceito, sabe? Mas é aí que eu acho que a galera dos feriadões peca, sem julgar. Deus me perdoe, aquela pontando o dedo. Né? Você aí, Deus que brincadeira, pelo amor de Deus. Verdade, não é isso que eu tô falando. Pra você sair. É um dia assim, vamos comer peixe. Aí come uma peixada, uma muqueca. Não, gente, é jejum e abstinência. Não é pra fazer banquete, não é pra ficar bêbado, não é pra ficar... Exatamente, cara. Sexta-feira da Paixão, gente, é um dia que não é dia de extravasar. Tanto eu vou dar até uma coisa. Eu fiz o Decore o Quarto na semana passada, né? E em tese, pela lógica do lançamento, por eu ter feito, era pra eu estar fazendo o lançamento nessa semana, pela minha ordem cronológica. E eu vou fazer na semana que vem. Eu falei lá, gente, eu não vou lançar nada na Semana Santa. Você imagina sexta-feira a pessoa abrindo a cara para vender produto. Não é hora disso. Não é hora. Sexta-feira, Semana Santa, é uma semana de recolhimento. Eu tô postando super pouco lá no meu Instagram. É uma semana que a gente volta para dentro, entendeu? Então a gente tem que ter essa... Porque se a gente não... Falando muito do nosso grande amigo Ítalo, essas simbologias e essas diferenças entre os dias, o dia da Páscoa, o dia da Semana Santa, o dia da ressurreição, a Pentecoste, tudo isso tem significados e simbolismos e refletem nas nossas atitudes diárias. Se a gente toma cachaça e enche a pança todo santo dia, a gente não tem diferença nenhuma entre os dias, não é não? Não, e a gente se torna escravo um pouco dos nossos sentidos e tal. Então, nesse momento, pensa só que Jesus é tão nosso amigo, ainda que assim, eu não sei se todo mundo, né? Ainda que eu esteja distante da igreja, ainda não importa. Agora é o momento de se reaproximar, de falar assim, claro. Eu tô distante, realmente. É o momento máximo da aproximação, da vida nova. Que triste que o senhor morreu, né? O senhor morreu por mim, mas olha, eu quero, pelo menos assim, me arrepender um pouquinho, sabe? Então eu vou ficar em silêncio. Então, assim, procurar fazer algum sacrifício mesmo, né? Ou que seja no celular, tipo, desligar do celular, ou realmente, assim, procurar quem pode fazer o jejum e abstinência de carne, né? Não beber bebida alcoólica, né? Não usar... gente, não faz uma bacalhoada. Né? É um momento de sexta-feira não pode comer, né? Fazer um bacalhau, um vinho branco. Jejum com bacalhau. Faz no domingo, entendeu? Faz no domingo, que você vai comer bacalhau até não poder mais.
E né? pedir perdão e ficar junto com Nossa Senhora. Imagina assim, ó, a melhor amigo, né? O teu melhor amigo morreu. O que você ia fazer? Você não ia lá na casa dele, dar, tipo, prestar as condolências, né? Conversar com a mãe dele e falar, olha, se precisar de mim, eu tô aqui. Sabe, humanamente a gente faz isso, né? A gente faz isso por quem a gente ama. Imagina por Deus, assim, que, cara, sabe, é Deus, entendeu? Nos ama com toda, infinitamente, assim, né? A gente procurar, assim, né, fomentar isso. E aí, depois a gente fica nessa sobriedade. Aí, no sábado, que é o sábado que chama de sábado de aleluia, que até tem umas coisas de malhar o Judas, né? Malhar o Judas, chutar o Judas. Não, que é o sábado que também, assim, que é o dia de Maria, né? Que a gente dedica, a igreja sempre consagra o sábado da Nossa Senhora. Eu, assim, pelo menos aprendi que na Semana Santa, o sábado é um dia que a gente deve rezar as orações marianas. E que a gente deve se dar à Nossa Senhora, porque ela, naquele momento, ela perdeu o filho. Ela está sozinha. E ela a igreja foi toda ficar junto dela. Isso. Os apóstolos colaram nela, porque ela era a mãe dele, que ela tinha perdido o filho. E a partir dela, que lá na frente, quando chega Pentecostes, vem a infusão do Espírito Santo e se forma a igreja. Então, por isso que se fala que Maria é a mãe da igreja, porque Jesus sai de cena e ficou a mãe. O que você faz quando morre o filho de alguém? Você vai fazer o quê? Você vai correr para a mãe. Exato. Então, e sábado... ela era o pilar da igreja nesse momento. Por quê? Isso. Ela tinha uma fé 100%. A fé dela em momento nenhum foi abalada, ainda que ela estivesse destroçada de tristeza. Sofrendo. Isso aí. Né? Mas a Nossa Senhora, ela se manteve ali, né? Ela nunca, né? A fé dela nunca foi abalada, a esperança, a caridade, né? Nada dela. Então, assim, né? A gente corre para Nossa Senhora também para consolá-la e para nos consolar, né? E para isso. pedir, né? Para pedir esse afago, né? E no colo da mãe, né? A gente vai pro colo da nossa mãe. E foi desse momento do sábado de aleluia que foi daí que provém a devoção da igreja a Nossa Senhora aos sábados. Foi desse momento. Então, todas as devoções que a gente... né, da quinta na Eucaristia, na sexta-feira, tem muita gente que não come carne, mesmo não sendo... Tem muita gente que faz jejum sexta-feira. Jejum. Nas aparições em Medjugorje, ela pede para fazer jejum quartas e sextas. Isso. A sexta-feira é um dia dessa contrição mesmo. É um dia São os mistérios dolorosos. Isso, que a gente pode até ter uma prática, né? Se a gente quiser, cada um ver na sua vida, mas se quiser implementar isso para a vida. E aí, essa que a gente fica juntinho de Nossa Senhora, e à noite, no sábado, é o núcleo fundamental da liturgia ao longo de todo o ano. Por quê? Porque é quando a gente vai, né? É o sábado santo, é a vigília, e na própria celebração desse dia, é a celebração que a gente já começa a festejar a Páscoa, né? A gente já começa, no final, a gente já tem... Aí são vários elementos, a simbologia, são vários elementos que são usados nessa celebração, né? Fogo, o círio, a água, o incenso... Tem muitas leituras, né? A leitura vai desde... São 7 leituras do Antigo Testamento, que a gente faz toda a história da salvação. Que começa no Gênesis, na criação do mundo, aí passa por Noé, Adão, Eva, os profetas, você passa todos, Abraão, Moisés, até você ler toda a história da salvação, até chegar no nascimento de Cristo. E aquilo se aperfeiçoa. A gente acende o círio pascual, que é aquela vela que vai ficar acesa. A igreja também na missa, a missa no escuro, né? Começa na escuridão e todo mundo acende uma velinha, né? É tão bonito, né? É lindo, né? Dá uma dor no coração. Dá uma dor no coração e a luz que brilha, né? É emocionante, né? A missa mais linda do ano. É a missa das missas, né? É a missa das missas. E essa que eu vou no São Bento, gente. Tô até chorando. Que o São Bento, que eu vou todo ano no São Bento, que acende a fogueira. É lindo, porque é a luz que iluminou as trevas, né? É muito bonito. Aí só para explicar, né? A luz do círio, né? O círio é a vela, representa Cristo, que é a luz do mundo. Isso. O fogo é o Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo precisou... Mas o Espírito Santo ainda não veio, ele vai vir. O Espírito Santo só vai chegar 50 dias depois. Aguenta aí.
A água é esse caminho para a vida nova, né? Da purificação, né? Tem do batismo, né? No batismo a gente recebe a água para ser purificado. O aleluia, que a gente volta a falar aleluia, volta o glória, volta os ornamentos da igreja, volta a botar flor, tira aquelas capinhas roxas que botam nos santos, né? Que hoje em dia nem todas as igrejas fazem, mas no interior faz muito. Isso. Os Você paramentos cobre são os santos. brancos, né? Aí Por que cobre o santo? Desculpa, Paulo. Por que cobre o santo? Porque os santos, eles só vão depois, na comunhão dos santos. Né? Então, nós falamos. Não, é isso. E os paramentos mudam, né? Na quaresma, todos os paramentos, né? Estola, do padre, tudo é roxo. Com exceção do domingo letare, né? Que é o domingo, quarto domingo. Que é rosa. Mas agora é branco. E durante 50 dias depois do domingo de Páscoa, a gente comemora a Páscoa todos os dias. É como se todo dia fosse Páscoa, que é o tempo pascal, né? Então, no sábado é isso, e o aleluia. O aleluia é o hino dos peregrinos para Jerusalém do céu. E o pão e o vinho é o banquete com o ressuscitado. E aí, no domingo, aí, de fato, todas as missas são missas pascais, né? Que aí chama a oitava da Páscoa, né? Que isso, depois tem a oitava da Páscoa e tem o tempo pascal. Aí o tempo da Páscoa. Aí a gente volta lá, a turma aqui que segue o Fé Cotidiana, que tem nossa rodinha, até nunca mais falei dela, que a gente faz o tempo litúrgico, que a gente começou o tempo litúrgico lá no Advento, passamos para o Natal, tivemos o tempo comum, tivemos o tempo da Quaresma, aí agora a gente começa o tempo pascual. Né? Que vai até terminar, quando termina no Pentecostes, se eu não me engano, aí depois volta para o tempo comum. Isso. E a gente vai nessa caminhada, né? Isso. Então, fechamos. Então, é isso. Então, é legal a gente realmente procurar viver mesmo em casa. E quem sabe pode ser a primeira de muitas, né? Para quem nunca viveu. E eu acho que esse é o momento, é uma grande oportunidade da gente voltar, né? Da gente voltar para nossa origem, né? Para nossa família, né? Que é a igreja. A gente realmente, assim, todos os dias procurar, assim, né? Tá bem vestida, aquela, né? Que aproveita. Não, mas é verdade. Aproveita, beleza cura. Tá bem vestida, tirar o mequetrefe, não vai pra mim. Mas não é em respeito ao nosso Senhor, assim. Não, assim, né, fazer uma decoraçãozinha. Não, mas de verdade, isso... Claro, a gente tá falando o tempo todo, a gente é nosso apostolado, meu Deus. E a gente louva a Deus com a nossa... A gente louva a Deus com a nossa aparência, a gente louva a Deus com o nosso corpo, com a nossa casa, com tudo. As coisas materiais, se a gente coloca a serviço, elas ganham um significado de verdade, um bom significado. Então, procurar, assim, né, fazer um ambiente... Né, que não distraia muito, né, que a gente possa ter ordem, né, desligar o celular na hora das celebrações, procurar conversar também com as pessoas de casa, incluir todo mundo de casa. Tá bom, não, mas a pessoa da minha casa não quer. Tudo bem, vamos respeitar. Minha mãe nunca quer. Sabe o que eu faço? Eu ligo a televisão na sala, aí eu boto... olha só, eu tive essa tentação. No começo, falei, tô assistindo a minha missa, aí eu vou fechar a porta pra assistir a minha missa, aí enche meu saco, você é a minha missa. Aí me veio uma luz assim. Cissa, nas igrejas... Vocês sabiam disso, gente? Que na igreja não pode rezar missa de porta fechada. Todas as missas são rezadas de porta aberta. Inclusive casamento. Inclusive casamento. Você reza, as igrejas, a porta tem que estar sempre aberta. Aí eu rezo na sala, boto a missa na sala, boto bem alto, boto bem altão, assim. Aí eu botei na minha cabeça, você não vou ficar brigando com o povo, entendeu? Vou ficar rezando a minha missa, deixo alto e deixo. Então, pra gente... tornar esse momento um momento de partilha, de missa mesmo, né? Exatamente. Então, assim, procurar realmente, assim, fazer... a live, não precisa aumentar o volume. A live, comigo na live, você tem que abaixar o volume. Comigo não precisa passar por isso. Então, assim, ótima oportunidade da gente fazer um apostolado dentro de casa, né, dentro de casa, falar, olha, vamos todo mundo assistir, né? Assim, procurar, porque o nosso maior apostolado é dentro da nossa família, a verdade é essa, né? E às vezes não é nem pela palavra, mas é pelo exemplo mesmo, né? Então, a gente precisa realmente pedir a Deus essa graça também da conversão da nossa família,
da gente mudar de verdade, né? Que toda quaresma, né? Toda Semana Santa é um momento de uma nova conversão. E uma nova conversão são das coisas pequenas, sabe? Isso é uma coisa legal, assim, que uma vez até minha irmã falou isso nos stories, que a cada quaresma, né, que a gente vai lá e se examina e pede para mudar, a cada Páscoa, a ideia, né, inicial, o propósito é a gente estar melhor. Entendeu? Perfeito a gente não vai estar. Caindo a gente vai cair. Mas, assim, então, um dos evangelhos que eu adoro, que tem sempre na Páscoa, que fala, eis que faço novas todas as coisas, né? Que tudo se faz novo. Então, a gente pegar essa energia da renovação, pegar esse empurrão que a igreja está dando para a gente, essa vibração de você deixar morrer, é isso que eu medito muito na fogueira lá do São Bento, que eu gosto de escrever, tipo, sabe, tipo Ano Novo, que a gente faz to-do list, que a gente faz propósitos. A Páscoa é o momento que é o ano novo da igreja, né? Que a gente zera, morre o homem velho e nasce o homem novo, a nova aliança, né? Então, a gente escreve o que você quer que morra em você. Não deu tempo no Réveillon. Pede para Deus, fala, Senhor, taca no fogo. Então, assim, é uma outra coisa legal que eu estou falando aqui também, que é o batizado. Antigamente não se batizava, tem padre que não batisma. Eu não acho certo batizar na quaresma, nem casar na quaresma. Não. Antigamente se batizava, a Páscoa era o momento onde se fazia o batismo. Inclusive, tem muitas cerimônias em que tem batismo, crisma, né? O sacramento da iniciação cristã na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal. O meu sobrinho Antônio, o João Felipe, meu afilhado, que eu sou madrinha, foi batizado no domingo de Páscoa. Então, a gente esperar na nossa vida mesmo, igual eu falei, não vou vender curso online antes da Páscoa. E são decisões que às vezes eu mesmo faço isso direto. Eu vou marcar alguma coisa na minha agenda, ou alguma viagem, algum negócio, alguma coisa. Procura marcar no tempo depois da Páscoa, espera a Páscoa, para você pegar essa alegria, para você. A gente não vive uma espiritualidade, a gente não se coloca. A nossa religião não tem que ser uma coisa dissociada das nossas atitudes. Tá tudo junto, entendeu? Então, é fé cotidiana, né? É a fé cotidiana, entendeu? É isso mesmo. Exatamente. E lembrar, assim, que assim, a gente recebe muita graça, né? Muita ajuda mesmo de Deus, né? Nesses momentos, nessas festas, né? E pensar que do lado de Cristo é que saíram os sacramentos, né? Do lado, né? Do lado aberto de Cristo, né? Que jorrou sangue e água, né? E a gente fala que dali saíram os sacramentos. E o que são os sacramentos? Nada mais são do que sinais visíveis da ajuda de Deus pra gente. Gente, Deus, ele quer ajudar a gente. Ele quer dar tudo pra gente. Mas dá tudo. Assim, tudo de bom, de melhor, de felicidade verdadeira, né? Então, a gente não pode nunca duvidar disso. Deus não tira nada, ele dá tudo. A gente é que acha que ele tira, porque a gente quer a nossa vidinha. Eu também acho, tá? Eu tô falando isso, eu não tô me eximindo, não. Não, tamo junto. Tá todo mundo no mesmo E barco. é legal também, Cissa, agora que eu lembrei, no domingo seguinte ao domingo da Páscoa, é o domingo da misericórdia, né? Que, na verdade, foi uma festa que também a gente precisa muito, nesse momento especialmente, a gente precisa muito pedir misericórdia de Deus. Espera aí, que eu vou pegar. Segura aí, que eu tirei isso aqui, ó. Um segundo. Só pra gente fazer. Quanto tempo ainda tem de live? Que a gente já falou pra caramba. Eu tô com medo de daqui a pouco cair. Peraí, vamos dar o bônus. O bônus da live. O bônus da live é o domingo da misericórdia. Olha, o domingo da misericórdia, Santa Faustina. Não, só pra gente fechar, né? Que daqui a pouco vai acabar, mas a gente não tá dando conta de duas lives. Vai acabar. Depois, o domingo da Páscoa, que é o domingo que teve a ressurreição, o domingo da Pascual, da morte e ressurreição de Cristo. O domingo seguinte, que se chama Domingo da Misericórdia, que vem dessa devoção de Jesus misericordioso que apareceu para Santa Faustina. Esse livro é maravilhoso, Diário de Santa Faustina. O Domingo de Misericórdia vem de uma devoção onde daquele texto, ele parte, a raiz dele é do trecho do Evangelho que fala: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Para a gente se conectar com esse amor transbordante de Cristo que vem depois do tempo pascual, que vem com a Páscoa, que é no domingo seguinte à Páscoa. Inclusive foi quando morreu
o Papa João Paulo II morreu num domingo da misericórdia, né? Sim, sim, exatamente. Né? Agora fez E 30 ele era um super devoto. Ele que canonizou a Santa Faustina e ele era muito, ele foi o devoto da misericórdia. Ele foi o responsável por essa expansão e essa como é que fala, legitimar, né, a devoção de Jesus misericordioso. Tem o terço da misericórdia. Paulinha, a gente vai ter que marcar outra. Vamos dar um nó na cabeça do povo. Depois a gente fala da misericórdia. A gente vai marcar depois outra. Vale uma live sobre a misericórdia, hein? Vale. Vamos fazer depois. Passando a Páscoa. Isso. A gente vai fazer depois, passando a Páscoa, a gente marca uma data antes do domingo, que a gente pode marcar a gente fala. Pouquinho antes do domingo, ou então no próprio domingo da misericórdia, a gente falar sobre a misericórdia e a gente fala sobre Santa Faustina, aí a gente vai para o próximo next level. É isso aí, gente. Amei, tá? Tá bom? A gente falar de Jesus, a gente fala assim, né? Vai embora, tudo ajuda. Todo santo ajuda. É muito bom, exatamente. É isso. Gente, muito obrigada pela companhia. Foi muito bom. Deixei a outra salva, vou deixar essa também. E a gente vai continuando. Hoje, 10 horas da noite, tem terço, hein? Não sou eu, não. Nem sei quem é. Eu vou tentar participar hoje. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Hoje as meninas vão fazer. De repente você entra lá. Se você estiver acordada, você entra com a Lulu ou com a Léo. Tá. Tá bom? Tá. Um beijo, povo. Amo vocês. Beijo, beijo. Peraí, encerrar.